Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a essa videoaula. Vai ser a última videoaula falando sobre essa primeira parte, onde começamos a considerar algumas falsas pressuposições a respeito da natureza humana. É claro que é só no sentido de ter uma visão geral de como essas pressuposições elas foram se desenvolvendo ao longo do tempo e como elas influenciam também a visão antropológica da sociedade atual, tá certo? Então, nós estamos dentro de um cenário que foi construído ao longo do tempo, e para que nós tenhamos uma visão antropológica bíblica adequada, é importante nós conhecermos as visões que se opõem a essa visão bíblica e cristã, tá certo? Muito bem. Nós vamos começar então aqui discernindo uma coisa muito importante, que é a questão da diferença entre o ser humano como homo religiosos e não como homo sapiens. Na realidade, o homem, ele não é, como acredita boa parte da sociedade e da cultura, homo sapiens, que vem do latim e significa homem que sabe. Mas, na verdade, o ser humano ele é um homem, ou homo religiosos, que significa homem religioso. A realidade faz parte da essência humana porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Quando Deus criou o homem, lá em Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27, a gente não vai aprofundar esse conceito agora, mas a título de introdução. Então, Deus criou o ser humano de uma forma diferente de todas as outras criaturas. Ele criou o homem à sua própria imagem e à sua própria semelhança. Infelizmente, o pecado ele distorceu essa imagem e por isso o homem agora adora a criação ao invés do Criador. Então veja que quando Deus criou Adão e Eva, as inclinações naturais de Adão e Eva eram para Deus. Todos os dias, na viração do dia, eles encontravam-se com o Senhor. Não havia nenhum obstáculo, nenhum impeditivo, nada que impedisse o homem de adorar a Deus na beleza da sua santidade, contemplando a sua grandeza, a sua glória, porque não havia pecado, não havia maldade, não havia a perversidade do coração do homem. Porém, quando Adão e Eva decidem ceder ao seu próprio pecado e decidem, consequentemente, comer daquele fruto, então, a partir desse momento, o pecado entra no mundo e ele passa a trazer a morte, tanto no sentido físico como no sentido espiritual. E é a partir desse momento que toda a geração ou toda a raça humana ela é influenciada pelo pecado de Adão e Eva, nascem numa condição de morte física e espiritual. E é nesse momento também que o homem ele deixa de ser para Deus ou deixa de olhar para Deus e passa a olhar para o próprio homem. Tanto é que geralmente as pessoas elas estão tentando procurar as respostas para os seus dilemas, para as suas crises e para o seu vazio olhando para dentro de si mesmo, quando na verdade elas deveriam olhar para o Criador, mas elas não podem, porque elas estão mortas espiritualmente. Se Deus não se revelar a elas, elas não podem, pela própria vontade, inclinar-se para o seu Criador. Então, o tema principal do saber humano é o próprio homem. Quando a gente olha, por exemplo, para a época da Renascença, a gente percebe que aquele período começou a surgir uma ênfase nos desejos carnais em detrimento daquela ideia medieval de abstinência sexual e isolamento em mosteiros. Embora, é claro, eu fiz um pulo histórico bastante grande, mas só para vocês perceberem como que o ser humano ele vai mudando os seus paradigmas, mudando as suas inclinações, mas sempre buscando a satisfação no próprio homem. Leonardo da Vinci, por exemplo, que foi um grande artista do período renascentista, ele foi um pintor, escultor, músico, cientista, arquiteto, engenheiro, inventor, atuou na medicina, mas ao longo de 15 anos ele desenhava órgãos humanos. E esse exemplo está sendo colocado aqui simplesmente para mostrar
como que o ser humano ele vai se inclinando para si mesmo, para os seus desejos sexuais, como ele vai tentando anular essa religiosidade do seu coração, dando vazão à sua própria perversidade causada pelo pecado de Adão e Eva. Então, embora o pecado tenha trazido sérias consequências para a imagem de Deus no homem, ela não deixou de existir. Na verdade, o que acontece é que agora ela perverteu essa imagem, distorceu, e o homem que era voltado para o Criador, agora volta-se para a criatura e para a criação. Isso explica porque o ser humano é um ser altamente idólatra, não só no sentido católico romano, mas no sentido geral da palavra. O dinheiro tem se tornado ídolo, a tecnologia, a ciência, a estética, a aparência, a própria religião muitas vezes se torna um ídolo, e tudo isso só acontece porque o ser humano deixou de olhar para o Criador para olhar e adorar a criatura. Inclusive, já falamos sobre isso na aula anterior. Por esse motivo, os valores não são mais permanentes, mas relativos ao próprio homem. Ele se torna a medida de todas as coisas. E esse é um grande problema da nossa sociedade e da nossa cultura. As pessoas não aceitam uma verdade universal e uma verdade absoluta, porque, na verdade, segundo a inclinação humana, cada pessoa tem a sua verdade e, por esse motivo, a verdade ela é altamente relativa. Claro que dentro dessa perspectiva humana. O Dr. Ernestine, reverendo Ernestine, escreveu algo muito interessante sobre o desenvolvimento antropológico a partir da Renascença, que foi o período que nós usamos aqui como exemplo e como referência. Ele diz: de fato, a centralização do homem, a busca de sua essência como fim último de todas as coisas, não poderia nem pode gerar valores permanentes. Ainda hoje, curiosamente, somos muitas vezes levados a pensar no homem como a medida de todas as coisas, como se a solução de todos os seus problemas estivesse simplesmente na capacidade de olhar para dentro de si. Ora, não estamos dizendo que a reflexão e a autoanálise não sejam relevantes. Antes, o que estamos propondo é que a essência do homem não pode ser simplesmente determinada em si e por si. É preciso uma dimensão verdadeiramente teológica para que possamos entender melhor o que somos. A genuína antropologia deve ser sempre e incondicionalmente teocêntrica. É muito importante essa colocação do reverendo Ernestine, porque ele mostra que a diferença de paradigmas ela é fundamental para ter uma visão correta a respeito da natureza humana. Enquanto a pessoa olha para a humanidade, olhando, tentando encontrar as respostas dentro da própria perspectiva humana, ele nunca terá uma visão correta do que o ser humano realmente é. Porque, em última análise, a antropologia genuína ela está intrinsecamente ligada a uma visão teocêntrica. Deus é o criador de todas as coisas e, como criador, ele tem todas as informações necessárias e corretas a respeito da criatura, tá certo? Somente através de valores morais fixos e teológicos fundamentados nas Escrituras é possível interpretar corretamente o homem. Então, nesse sentido, a psicologia, as teorias que foram apresentadas anteriormente, elas não têm as informações corretas. Na verdade, as informações apresentadas por essas linhas de pensamento, elas são totalmente contrárias, porque elas não consideram o ser humano como um ser criado à imagem e semelhança de Deus, desprezam o conceito bíblico de pecado e, consequentemente, se distanciam de uma possível visão humana que realmente seja coerente e compatível com a verdade, tá certo? Bom, a criação ordenada como fundamento da ética e moral universal. Nesse aspecto, não é possível fugir da realidade da criação e das leis naturais estabelecidas pelo Criador. Toda a vida humana e não humana
responde às palavras ordenadas por Deus. Veja que o que a gente tem que entender é que Deus, ao criar o universo, ele estabeleceu leis naturais. E essas leis naturais, elas estão presentes em todo o sistema criado por Deus. E não há como fugir delas. Por exemplo, desde que o mundo é mundo, o calendário ele é exatamente o mesmo. As semanas são formadas por 7 dias, os meses são formados, o ano é formado por 12 meses, as estações, embora com algumas pequenas variações, elas são as mesmas, pequenas variações, porque às vezes faz mais frio no inverno, às vezes faz menos, mas as estações, elas são as mesmas. Todo ciclo estabelecido que corresponde às leis naturais, elas sempre serão o mesmo. E isso se aplica à própria realidade humana. Abraham Kuyper, que foi um grande escritor, um grande defensor do calvinismo, ele disse que toda a vida criada necessariamente carrega em si uma lei para a sua existência, instituída pelo próprio Deus. Existem, por conseguinte, diretrizes de Deus para o nosso corpo, para o sangue que percorre nossas artérias e veias e para nossos pulmões, como os órgãos da respiração. E até mesmo existem diretrizes de Deus na lógica para regular nossos pensamentos, diretrizes de Deus para a nossa imaginação no âmbito da estética, e da mesma forma também diretrizes estritas de Deus para toda a vida humana na esfera da moralidade. O que Kuyper está dizendo, com muita propriedade, com muita profundidade, que quando Deus criou todas as coisas, ele imprimiu uma lei nessas coisas. E trazendo isso para a realidade humana, o que a gente percebe é que o nosso corpo, o funcionamento dos nossos órgãos, eles seguem um padrão. Nós não podemos simplesmente falar que vamos parar de respirar e continuar vivendo. Nós não podemos, por exemplo, mudar a funcionalidade de um órgão, porque Deus estabeleceu aquela função. Até a própria maneira de nós pensarmos logicamente, a própria maneira de expressarmos ideias e pensamentos, carrega uma lei que foi estabelecida por Deus. E tudo que foge ou que vai contra essa lógica divina constitui-se num pecado. O nosso conceito de beleza, os nossos padrões estéticos, embora eles sejam deformados pelo pecado, mas essencialmente eles foram estabelecidos por Deus e eles estão presentes em toda a vida humana. A questão da moralidade. As pessoas não precisam de uma lei civil para dizer que é errado o adultério. O ser humano, independente de pertencer a uma igreja ou não, ele tem uma consciência de que a traição é um erro, é um pecado, embora não seja esse o nome que é dado. As pessoas sabem que não pode matar umas às outras, mas não porque tem uma lei proibindo, porque a nossa natureza, ela nos lembra de que o nosso Criador colocou na nossa estrutura esses conceitos, esses princípios de ética e moralidade. O homem, por causa da queda, rebelou-se contra essa estrutura criacional. Obviamente, essa abordagem feita aqui contempla o homem no estado perfeito. Após a queda, essa vontade é escravizada pelo pecado e, naturalmente, rebelde ao Criador. Então, como a gente tem falado, essa era a estrutura ideal criada por Deus antes do pecado. Mas mesmo que o pecado tenha trazido sérias consequências e efeitos, essas inclinações, elas ainda permanecem. Então, nós vivemos um mundo que expressa beleza, mas que expressa também muita feiura. Nós vivemos num ambiente onde você olha para o seu corpo e você vê coisas maravilhosas, de coisas que somos capazes de fazer, mas coisas que são deprimentes, como pensamentos pecaminosos, violência. A mesma mão que é usada para acariciar, muitas vezes é a mesma mão que é usada para agredir. A mesma boca, como diz Tiago, que é usada para dar glórias e louvores a Deus, é usada para amaldiçoar as criaturas criadas à imagem de Deus. Mas o ponto que eu quero que você entenda é que a criação, na maneira como ela foi feita e ordenada por Deus,
ela estabelece fundamentos para a ética e para a moral, não só para os cristãos, mas no sentido universal da palavra. A moral, ela é natural ou relativa? Essa é uma pergunta interessante, que tem sido discutida vastamente. Existe universalmente conceitos morais nos homens. Para alguns humanistas, a moralidade seria relativa, para outros seriam universais. Nicole, em seu livro Deus em Questão, onde ele aborda o posicionamento de C.S. Lewis e Freud, ele apresenta de imediato a problemática dessa discussão. Então, Nicole vai dizer o seguinte: se eu achar que é certo roubar o dinheiro de um homem ou fazer amor com a sua esposa, se ele tiver muito dinheiro e a sua esposa consentir, que mal há nisso? Ele pergunta. Se você discorda de mim, quem tem a razão? Se não temos ponto de referência moral, o que você pensa não é mais certo ou errado do que eu penso. Esse relativismo moral prevalece na nossa cultura de hoje. Traz uma questão importante, levantada tanto por Freud quanto por Lewis. Haverá uma lei moral universal? Esse é o grande debate. Essa é a grande questão. No ambiente secular, influenciado por todas as cosmovisões antes cristãs, acredita-se que o padrão de moralidade ela é relativa e ela é determinada pelo contexto social de cada pessoa, cada grupo e cada época. Mas é óbvio que para nós cristãos, os padrões da moralidade elas foram estabelecidas por Deus lá na criação. Isso é algo que está intimamente ligado à nossa essência. A ausência de absolutos morais e a incredulidade deixa o homem completamente solto em seus conceitos morais. Para Freud, não existia a metafísica, revelações que vinham do universo ou de alguma força cósmica para nós. O que a Bíblia ensina sobre amar a Deus e ao próximo e os 10 mandamentos, acabou cortando aí o final, mas não tem problema, porque eu vou encontrar aqui. Se eu achar... Só um instantinho. Sim. Então, o que a Bíblia fala sobre amar a Deus e ao próximo e os 10 mandamentos é fruto simplesmente de experiência religiosa e nada mais. O método científico é o nosso único método de conhecimento seguro. Então, veja que essa, como eu já falei, é a visão prevalecente, especialmente no pensamento de Freud, que negava a existência da metafísica ou de uma realidade que transcende a parte física e material, e que essas questões, na verdade, que falam sobre amar a Deus e ao próximo, as questões dos mandamentos, são experiências ligadas à religião da pessoa e nada mais. Porque, cientificamente falando, essas coisas não existem, e o método científico, segundo Freud, é mais seguro e mais confiável do que aqueles estabelecidos pela religião. Para C.S. Lewis, agora fazendo o contraponto, o método científico não poderia responder a todas as questões e jamais poderia ser a fonte de todo o conhecimento do universo. Ele dizia que a função da ciência é experimentar, observar e relatar como as coisas se comportam ou reagem. A ciência não tem a função de apresentar o propósito da realidade. Isso cabe à metafísica. Então, C.S. Lewis, ele estabelece o contraponto dizendo que o método científico, embora seja um método útil, mas ele não pode responder a todas as questões e jamais poderia ser a fonte de todo o conhecimento do universo. Porque a função da ciência é experimentar, observar e relatar e ver como essas coisas reagem. A ciência, então, consequentemente, ela não tem como propósito, por exemplo, ou possibilidade, melhor dizendo, de apresentar a realidade no seu sentido proposital. Isso é algo que está mais no campo da metafísica, que não pode ser experimentado e nem comprovado por métodos científicos. Esse é um debate também que todos nós
já conhecemos, que é um debate muito comum, falando sobre a questão desse conflito, sobre a questão do método científico e sobre a questão também se é possível chegar a toda a verdade simplesmente usando o método científico. O iluminismo ele veio para demonstrar que a razão humana ela é insuficiente para responder todas as questões, porque o nosso conhecimento, humanamente falando, ele é limitado e ele não consegue se apropriar da verdade final e absoluta, mesmo porque a verdade final e absoluta ela está em Deus, porque Deus é essa verdade, ele revela essa verdade nas Escrituras, e como o método científico ele parte dos pressupostos de que a religião e de que a verdade cristã ela não pode ser comprovada, então, evidentemente, sempre haverá esse conflito e sempre haverá esses desentendimentos, porque são pressupostos diferentes. Mais uma vez, eu quero chamar a sua atenção para a importância de nós construirmos a nossa antropologia e a nossa visão cristã numa cosmovisão que realmente seja coerente e fundamentado nas Escrituras, porque ela sim tem as respostas. E o método científico, por sua vez, é totalmente limitado no seu alcance. Dentre os ascéticos que defendiam que a moralidade seria universal em muitos aspectos, aliás, dentre os ascéticos que defendiam que a moralidade seria universal em muitos aspectos, nós temos o Piaget. Ficou faltando algumas palavras. Esse pensamento refere-se a entender que existem erros morais graves que todos concordam que são errados. Porém, existem outros convencionais que dependerá das leis morais de determinado local. Concordam, em sua maioria, que o mundo sem ética e moral seria um caos, mas jamais concordariam que o mundo precisa do Criador para não ser um caos. Então, os ascéticos, eles até reconhecem a importância das leis morais, mas eles não admitem de maneira nenhuma a realidade de um Criador para proteger o mundo de um caos generalizado. O apóstolo Paulo afirma que a consciência moral é um tribunal que defende e nos acusa. E por meio dessa revelação da vontade moral de Deus em nós, nós seremos julgados. É o que Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 2, no verso 14 e no verso de número 16, falando sobre essa questão da nossa consciência de fato nos acusando. E isso é algo intrínseco a todos os seres humanos. A gente não precisa de uma lei para dizer o que é certo ou o que é errado. Na verdade, isso já está gravado na nossa consciência. Todo ser humano, pelo menos aqueles que têm as suas faculdades normais, conseguem distinguir o certo ou do errado, independente de uma lei escrita. Eu quero ler aqui essa citação que diz o seguinte: quando, pois, os gentios... Aliás, esse é o versículo, né? Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. O que Paulo está dizendo nesse texto, e como já falamos anteriormente, que todas as pessoas, independente da nacionalidade, independente de qualquer coisa, elas carregam na sua própria natureza uma lei. E essa lei, ela na verdade está gravada no coração e ela tem o poder de testemunhar tanto a favor quanto contra. Quando fazemos uma coisa certa, essa lei ela nos defende, mas quando nós fazemos algo errado, antes que alguém acuse o nosso erro, essa lei, por sua vez, ela já está nos acusando. É assim que Deus fez a estrutura humana e nada pode mudar essa condição.
ainda que mude-se todos os paradigmas da sociedade, esses padrões de moralidade, de ética, eles foram estabelecidos por Deus. Os ímpios, portanto, eles têm uma norma da lei gravada nos seus corações. É o coração e a consciência testemunhando dentro deles, dizendo o que é certo e o que é errado. Essa desobediência é de dentro para fora e não apenas externamente. Por isso, não existe nenhum justo diante de Deus. Então, Paulo vai dizer no texto de Romanos, capítulo 3, que essa condição ela não é uma condição externa, ela é uma condição interna. E por não existir nenhuma pessoa justa diante de Deus, todos, quando nascem, já trazem em si mesmo o pecado de Adão e Eva, nos colocando numa condição de indignos e ímpios diante de Deus. Mas, mesmo assim, a norma da lei continua gravada nos nossos corações. E aí vai dizer que a nossa consciência vai testemunhar dentro de nós mesmos, afirmando e dizendo o que é certo e o que é errado. Deus, ele se revela ao homem por meio da criação, a qual testemunha diariamente a ele a existência do Criador. E o homem adora a criação ao invés do Criador, conforme Romanos. É um texto muito interessante que vale a pena fazer a leitura. E por meio da consciência que testemunha contra ele, que é o texto que nós mencionamos anteriormente. O homem, por ser a imagem de Deus, ou a imago Dei, né, usando uma expressão latina, carrega em si mesmo o senso moral, tá certo? Bom, nós temos aqui agora a questão da busca do homem por autossuficiência desde o princípio. A nossa cultura, envolvida por esses pressupostos falsos, é, na realidade, uma expressão do desejo humano de ser autossuficiente. Esse desejo vem desde a queda, quando o homem, envolvido pela sedução de Satanás, achou que seria igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. Lá em Gênesis 3, vai dizer assim, porque Deus sabe, no contexto da tentação e da queda, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então, o que acontece é que desde o pecado de Adão e Eva, o ser humano ele vem buscando uma autossuficiência, uma independência de Deus, viver independente do seu Criador. Só que quando Eva, tentada por essa promessa, ou por essa falsa promessa, de que ela poderia ser como Deus, conhecendo o bem e o mal, talvez já numa ambição de não depender mais de Deus e de ser como o próprio Deus, o versículo 8 vai dizer que o resultado não foi o esperado. Quando eles ouviram a voz do Senhor, Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E essa tem sido a realidade humana desde então, fugindo do seu Criador, tentando viver a parte de Deus, tentando estabelecer uma autossuficiência que lhe permita viver feliz e bem, sem a presença ou sem a interferência de Deus, porque essa é a inclinação humana depois do pecado. A luta por ser independente do Criador vem antes da queda. Aliás, vem da queda e da sedução de Satanás, como acabamos de mencionar. O homem continua pensando que esse é o caminho para a autorrealização. A autonomia humana pecaminosa, longe de ser o caminho para a autorrealização humana, é em si mesmo uma distorção daquilo que é humano. O ser humano ele não foi criado para viver longe de Deus. E quanto mais ele tenta viver longe de Deus, mais, na verdade, ele se sentirá vazio, mais ele se sentirá perdido e menos propósito para a sua existência ele encontrará. O homem vive no século 21, perdido existencialmente, buscando significado para a vida. Como não acredita em um centro fixo, vive conforme os seus sentimentos, desejos, prazeres, que lhe trazem alegrias temporais,
mas aumentam o vazio no seu coração. Toda experiência do ímpio com alegria sempre é uma experiência temporária. Toda experiência de um cristão que nasceu de novo é uma experiência contínua e permanente. É uma diferença, de fato, profunda e uma diferença, na verdade, que transcende apenas a parte física e a parte material da nossa existência. A alegria do cristão ela é permanente porque é uma alegria espiritual concedida por Deus através de Jesus Cristo. O homem do século XXI, por sua vez, perdido existencialmente, ele até pode experimentar a alegria num certo sentido, mas o seu coração ainda assim é vazio. O vazio no homem só pode ser preenchido por Deus. Por essa razão, Salomão conclui no final do livro que a suma de tudo, o resultado de tudo de tudo que se tem ouvido, a suma teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus trará juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. E, finalmente, para encerrar, antes da gente fazer aqui a nossa consideração final, eu quero ler esse comentário feito por McGrath, que diz o seguinte: deixar de relacionar-se com Deus é deixar de ser completamente humano. Ser realizado é ser planificado por Deus. Nada que não seja o próprio Deus pode esperar tomar o lugar de Deus. Assim mesmo, por causa da decadência da natureza humana, há hoje a tendência natural de se tentar fazer com que outras coisas preencham essa necessidade. O pecado nos afasta de Deus e nos leva a pôr outras coisas em seu lugar. Essas vêm para substituir Deus, elas, porém, não satisfazem. E como a criança que experimenta e expressa insatisfação quando o pino quadrado não se encaixa no orifício redondo, passamos a experimentar um sentimento de insatisfação. De alguma forma, permanente em nós a sensação de necessidade de algo indefinível, de que a natureza humana nada sabe, só que não o possui. Então, nessa colocação e nessa frase de McGrath, a grande questão que ele estabelece aí é que o pecado ele nos afasta de Deus e nos leva a procurar o propósito da vida em outros lugares. É como uma criança que fica tentando encaixar o brinquedo nos orifícios errados, né? Não vai dar certo. E aquilo gera uma insatisfação. E essa insatisfação é a mesma humana, que tenta encontrar algo, mas que por não conseguir definir essa necessidade e por não conseguir encontrá-la, expressa então esse vazio, essa sensação de necessidade que não acaba nunca. Portanto, queridos, a vida ela só tem sentido, significado e conteúdo quando vivida em Deus por meio do Evangelho. Todo o resto que se propõe fornecer conteúdo, significado e sentido é palha que o vento dispersa. E agora sim, eu quero terminar essa aula fazendo aqui algumas considerações finais. A antropologia secular parte de pressupostos falsos sobre o homem com uma visão míope, que só avalia a ponta do iceberg. Como a gente vem descrevendo ao longo dessas últimas aulas, toda antropologia secular ela está enraizada em pressupostos falsos que conduzirão a conclusões falsas também. É a frase, né, que diz que eles estão apenas olhando para a pontinha do iceberg, não conseguem entender a estrutura humana com a sua complexidade de maneira correta, de maneira profunda. Os conceitos corretos ou equivocados sobre o homem definem a moral e a ética de uma sociedade e uma cultura. Os fundamentos ou a maneira como é construído esse pensamento definem como deve relacionar com os outros e quais valores deve defender. A negação da existência de Deus e do seu ato criador é, na realidade, uma tentativa de negar o que é testemunhado na consciência humana como um tribunal
que defende e acusa. Não é possível remover essa consciência e colocar outra coisa no lugar. Ela pode ser negada, ela pode ser afrontada, ela pode ser distorcida, mas ela não pode ser removida. O texto de Romanos, capítulo 2, é muito claro ao dizer que a lei de Deus ela está gravada em nosso coração. A teoria da evolução é mais religiosa do que científica, pois em sua essência ela diviniza a matéria e luta para destronar o Criador para adorar a criação. Como diz o professor Adalto Lourenço, é necessário mais fé para acreditar na teoria da evolução do que na afirmação bíblica de Deus como Criador do universo. Essa conspiração contra o Criador e seu ungido, na verdade, como diz o Salmo 2, leva a Deus a dar gargalhadas. Há uma conspiração contra o Criador, há uma tentativa de destroná-lo, de anulá-lo, de negá-lo, por assim dizer, mas, na verdade, toda força que se levanta contra Deus ela é ridícula, porque, na verdade, Deus está sentado no centro e no trono. Ele governa todas as coisas e ele ri e zomba daqueles que acham que podem se rebelar contra ele. Só o Evangelho pode abrir os olhos dos cegos existenciais e conduzi-los à verdade sobre si mesmos e a realidade que os cerca. Nenhuma ciência humana, pensamento filosófico, é capaz de redimir o homem, de apresentar um caminho seguro e um alicerce firme que possa sobreviver qualquer tipo de intempéries da vida, tá certo? Então, que Deus assim nos abençoe. Esse é o conteúdo que eu me propus a passar para vocês nessa primeira parte. Na verdade, essas 4 aulas, elas dizem respeito a apenas o primeiro capítulo do material que nós estamos estudando para passar para vocês. E a partir da próxima sequência, das próximas aulas, nós vamos então entrar num outro assunto muito importante, que é conhecer o homem através do Criador. Nós estamos olhando as lentes que são usadas para ler a realidade, que não são as lentes cristãs. A partir de agora, nós começaremos a usar as lentes cristãs reveladas nas Escrituras Sagradas para entendermos o fato de que só é possível conhecer o homem através da revelação do Criador. Se você quiser saber como funciona um automóvel, o melhor jeito é você olhar para o manual de instrução escrito pelo fabricante. E se nós desejamos nos conhecer e conhecer a realidade que nos cerca, nós precisamos então olhar para aquilo que o Criador tem a nos dizer. Que Deus abençoe a sua vida, que essas reflexões tenham trazido para você conhecimento, informação, e aí nós vamos passar mais informações através da ementa com relação aos trabalhos, com relação às nossas sugestões e exigências de leitura, e também teremos a oportunidade de tirar outras dúvidas através de outros meios de comunicação. Que Deus abençoe, foi um prazer e uma alegria, e a gente se encontra na próxima sequência de aulas.